numerosas pessoas fazem as malas e viajam para aproveitar o período das férias em janeiro para curtir aqueles dias de folga após as comemorações do final do ano, mas é justamente nesse período que muitos assaltantes resolvem agir. E para falar sobre como se prevenir e ter férias com segurança, meu convidado dessa noite é o advogado e psicólogo, o coronel Roberto Alves. Começa agora mais uma edição inédita do nosso Tribuna Independente, feito com carinho e especialmente para você. Coronel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite. É assim mesmo, né? A gente tranca as portas, vai viajar e a gente recebe uma visita indesejada, é por aí? E sobrecarregamos Deus, né? Porque deixamos tudo na mão de Deus. Temos que fazer a nossa parte. Pois é, né? Olha, Coronel, eu queria começar esse nosso papo aqui. Claro que a gente fala sobre segurança, mas a gente não sabe por onde começar. Na verdade, é isso, né? Porque muitos moram em condomínios e aí nós temos as deficiências dos condomínios. Muitos moram em casa, outros tantos, e também tem as deficiências de quem mora com a porta já na rua. Sim. Então, quais são as primeiras medidas que quem está nos acompanhando agora em todo o Brasil tem que ter em mente quando decidiu? Olha, eu vou viajar, faz o quê? Você disse muito bem. Primeiro, um feliz ano novo a todos, que tenhamos um 2018 realmente diferente. Mas o que você tem que fazer? Se planejar. A falta de planejamento é que faz com que você esqueça detalhes. Você vai deixar a sua casa, você vai para um outro local, você conhece o local que você vai deixar a sua casa em que condições? Como é que é o dia a dia da sua rotina dentro de casa? Porque é justamente a quebra da rotina que chama a atenção das pessoas. E quem mais fornece informações para os criminosos são as próprias pessoas, próprias pseudo-vítimas. Por quê? Rede social, nós vamos viajar, faz toda aquela programação, aí avisa todo mundo, aquela coisa, começa a tirar foto dentro do carro, e vai postando imediatamente Instagram, Facebook, vai jogando. Ou seja, até o criminoso que não sabia fica inspirado. Já que esse pessoal está indo embora, a casa dele, vejam que são circunstâncias assim, a pessoa às vezes tem o endereço dela, ela diz onde está, mostra foto do condomínio, onde ela está, para onde ela vai. Ela vai dando informações para essas pessoas que, além de maldosas, elas são especialistas. Hoje nós temos profissionais. Hoje a internet, os meios de comunicação, a tecnologia, ela facilita muito a vida do criminoso. Então, ele faz toda uma preparação. Da mesma forma que você faz uma preparação, ou deveria fazer para viajar, eles fazem justamente pensando na sua viagem, no seu descuido. Olha, você falou sobre a rotina e me veio à mente uma coisa. Muitas das pessoas assinam jornais e revistas que são entregues diariamente, muitas das vezes, na porta das residências. Eu teria que suspender essa assinatura também para que não fosse entregue esse material? Ideal, sim. Se você fez um planejamento, se você sabe que aquele material, revista, jornal, ela vai ser colocado de qualquer jeito, porque ninguém vai recepcionar. Geralmente, por exemplo, lá no meu vizinho, ele assina, ele joga, o jornal. Essa atitude ela já não deve ser normal. Você já deve criar um sistema para que esse padrão não fique tão ostensivo, que as pessoas não saibam como chega até você. E a suspensão é interessante porque naquele período você não vai fazer usufruto. Quando você faz a suspensão, aquele período fica protegido e você recomeça a receber o seu material assim que você voltar. Então, tem duas valias. Primeiro, que você não chama atenção pelo descuido, se está o material jogado, é porque não tem ninguém recebendo. E segundo, que você vai perder um material importante que você pode recepcionar quando você voltar das suas férias. Uma coisa também que eu gostaria de falar, já que falamos sobre a questão da vizinhança, muitas das vezes a gente elege, né, um vizinho como sendo o guardião da nossa residência. Fala, olha, está aqui uma cópia da minha chave, ou até muitas vezes são familiares, né? Está aqui, olha, você dá uma olhadinha aí para mim. É uma prática aconselhável, coronel? Fábio, se você tem condições de confiar, de contar com alguém, seja um parente, seja um vizinho, seja um amigo, para fazer esse trabalho de guardião, é sensacional. É justamente essas pessoas que vão... Aproveite, então, para dar para um parente a oportunidade de passar na sua casa alguns dias enquanto você viaja. Por quê? Porque a manutenção da rotina, a presença de pessoas inibe aquela pessoa, aquele criminoso que está justamente esperando a falta de vigilância para tomar a sua atitude.
Então, se você tem movimentação noturna, se as pessoas estão naquela casa, ela deixa de ser eleita pelos criminosos como de interesse. O criminoso, ele não quer problema. Ou seja, ele não está abandonada, né? Se não está abandonada, eu vou procurar alguma que esteja. Tá. É como você colocar uma trava no seu carro. Vai impedir que seja levado? Não. Mas dificulta. Se dificulta, eu vou buscar um que está mais fácil. Tá certo. Eu vou continuar esse assunto Claro. já já e eu tenho um recadinho para você. Olha só, vem cá comigo, olha só. Muito bem, ó, eu queria falar um pouquinho agora, Coronel, sobre dicas, né, de Sim. segurança para quem está nos acompanhando agora. De repente, a pessoa pegou aqui, colocou na Rede Vida, falou, pô, eles estão dando dicas de segurança. E quais são as dicas que podem ajudar a diminuir o golpe da famosa saidinha do banco? Porque nessa época de férias, a gente costuma ir lá para sacar um valor para poder utilizar na praia, em outros lugares. Qual que é a dica primordial? Se você fez o planejamento, tudo parte de um planejamento. Se eu vou precisar de dinheiro, se eu vou precisar de algum recurso, se eu vou passar alguns dias na praia ou em qualquer local de veraneio, se você vai querer usar ou precisa usar algum valor, e não valores altos, porque hoje o cartão, o dinheiro de plástico, ele substitui. Hoje é aceito em qualquer lugar, até na praia é aceito, eventualmente. Então, você andar com poucas quantias em dinheiro. E disse, Bruno, se você vai pegar um valor, não é, uma soma alta, isso chama a atenção das pessoas. Para esse planejamento, se você tem que sacar um valor alto, seja na agência bancária, seja num caixa automático, você sempre vá acompanhado. Importante. A companhia, a pessoa que vai acompanhar, ela tem a função de olhar a movimentação daquele ambiente. Porque sempre que alguém está chamando a atenção, está observando o criminoso, aquele olheiro que eventualmente esteja naquele ambiente, que ele fica lá só com a função de observar quem está sacando valores altos ou essa condição, a pessoa que está desacompanhada, só o fato de ele poder ter sido observado já inibe a ação. Então, olha que interessante, uma segunda pessoa fica de costas para quem está fazendo a movimentação bancária. Hoje os bancos mantêm proteção no caixa, mas não nos caixas automáticos. Quando você vai ser atendido pelo caixa, hoje praticamente tem biombos, você acaba não sendo observado para verificar. Mas nos caixas não. Então, faça sua transação bancária, essa segunda pessoa fica de costas para você, de frente para o ambiente. Já inibe qualquer iniciativa da pessoa verificar se você está buscando ou não alguma quantia que justifique, porque o criminoso ele não vai arriscar por R$100, por R$200. Quantias acima de R$500 começa a chamar a atenção do criminoso, senão não vale a pena. Então veja, evitar grandes saques. Se precisar um saque ainda maior, converse com o gerente, procure o gerente, diga da situação, distribua esse, porque aí o próprio gerente te leva para um local específico para que você faça essa transação bancária, divide em várias partes do corpo, porque mesmo que você seja vítima, a chance de você não perder todo o seu patrimônio é grande. Então, na hora que o marginal, se você for vítima, entregue em algum, pega do bolso, entrega para ele já vai embora. Ele não viu quanto você tem, que você distribuiu. Então, evitar de fazê-lo. Se fizer, vá sempre acompanhado. Se a quantia for muito grande, converse com o gerente e diga da sua situação e da sua necessidade, porque o próprio gerente pode desencorajá-lo de fazer. Olha, faça uma transação, faça uma transferência, o senhor não precisa desse valor. Ah, não, mas isso aqui é para fazer o meu pagamento. Então, até a Polícia Militar pode ser acionada nesse momento para fazer essa guarda, esse acompanhamento da pessoa até o seu destino. Posso falar de um outro item que não sai da mão da gente? Aqui, ó. Celular. Quer dizer, eu vou na praia, eu levo o celular para bater a foto na praia, né? Eu vou em qualquer lugar, eu levo o bendito do celular. Quais são as dicas para a gente não ser surpreendido? Aliás, o celular ainda é chamariz de bandido, né? É o maior hoje. É o maior hoje, é objeto de desejo das pessoas. E também ficaram mais caros, né? Sim, por causa disso. E ele tem uma facilidade de ser repassado. Porque, infelizmente, as pessoas precisam do celular, é um objeto de desejo, todo mundo quer. E se você tem um valor, imagina um celular de 5, 6 mil, 4 mil reais sendo vendido por R$500. É crime, a receptação é crime. Claro que aquele objeto não tem nota fiscal, possivelmente ele seja produto de um crime, mas o afã de ter aquele equipamento faz com que as pessoas arrisquem ou na inocência comprem. Então o celular é muito fácil de ser repassado. E o que nós fazemos com o celular? Toda dica de segurança indica, não ostente, não mostre o seu bem. O criminoso não quer você, quer o bem que você porta. Aí você fica justamente com o celular, mostrando para todo mundo, inclusive aparelhos caríssimos, praticamente se colocando como vítima. É o objeto de desejo do criminoso. Então,
Quando você estiver em deslocamento, principalmente não use o seu celular, não escreva, porque tira a sua atenção. O criminoso precisa do fator surpresa. Para o fator surpresa, ele precisa da sua desatenção. Se você estiver atento, o fator surpresa é diminuído, fica mais complicado. Você começa a observar. Se você não mostra o seu celular, se ele está numa condição sempre à frente, não coloque o celular com muita gente no bolso de trás, coloque dentro da bolsa, a bolsa do lado. Se tiver na bolsa, coloque na sua frente. Tem uns bolsinhos que as bolsas trazem agora justamente para facilitar a colocação do celular e retirada imediata. A facilidade do batedor de carteira ficou maior. A facilidade ficou maior. Você está praticamente entregando seu celular. O Thiago está me lembrando uma coisa aqui no ponto, que ele tem um celular já desses Sim. famosos aí, da maçãzinha, Tá. e ele carrega um outro, mas ele carrega um, gente, que Pra tem oferecer. tecla ainda, sabe? Na bolsa, para ele falar assim, ó, se ele fala, dá o celular, ele Tá dá aqui. aqui. Mas você acha que o bandido, sinceramente, vai acreditar? Sabe por que acredito e o Thiago tem razão? Porque o bandido quer agilidade. Se ele observou o celular que você está ostentando, ele já viu, ele já não te quer, ele já falou, esse aí não me serve. E se ele não viu, mas sabe que você tem, porque hoje nós temos 250 milhões de aparelhos para 210 milhões de habitantes. Todo mundo tem celular. Na hora que você vai entregar, ele vê que aquele aparelho, pronto, olha, vai embora, Mas não o quero de saber. tecla, coronel. Ô, Thiago, de tecla não. Tem as teclinhas naquele lá. Ainda funciona. Aqueles de R$100. Aí não dá, né? É de plástico. Peraí, doutor, que eu volto já. Olha, eu tava pensando aqui. Eu acho que o bandido vai pegar o celular do Thiago, né? Falar assim, não, tô com dó, vou dar o dele pro Thiago. É, jogo duro. Olha, vamos falar um pouquinho sobre o policiamento Vamos. em São Paulo, porque, claro, nós estamos falando de segurança nas residências, Sim. ou segurança do cidadão, mas é uma coisa, coronel, a gente sabe que não só a região metropolitana de São Paulo, mas o Brasil inteiro, né, não está se sentindo muito seguro com as notícias que nós estamos vendo. Qual que é a estratégia da polícia para controlar essa epidemia de pânico que está gerada no país atualmente? Bom, primeiro que não é a polícia que transmite esse pânico. Os meios de comunicação valorizam muito mais o evento negativo. Você veja, nós temos lá 40 mil ligações dia na capital de São Paulo, com cunho policial. 40 mil, todas bem atendidas. Aí tem um evento que é negativo. Qual é que vai ser veiculado? Qual é que vai chamar atenção? Vai ficar 2, 3 horas na mídia? O negativo. E as pessoas começam a se adaptar, habituar com esses momentos o tempo todo. Se você fizer uma avaliação do seu dia a dia, você sai de casa, você atravessa a rua, você volta para casa, você... Pode ser que um dia aconteça? Pode, se você se descuidar. Se você tiver a precaução de mudar seus itinerários, de ter a cautela devida em todo tipo de ação, de não ostentar ou de dissimular os seus bens, aquele celular, aquele relógio que você tem. Então, isso dificulta a ação do criminoso. Nós passamos a vida inteira, a maioria das pessoas, sem ser vítimas. Sem ser vítimas. Agora, eu já fui 2 vezes, 50 anos de idade, 2 vezes, poxa vida, é uma proporção. Então, se nós fizermos a nossa parte, se nós dificultarmos, ajudarmos a ação policial, porque o policiamento é feito como? Ele é distribuído pelas informações que são recebidas, são estatísticas. A subnotificação no Brasil é de 90%. Então, a pessoa perde o seu celular, ele é furtado ou roubado, vai dar muito trabalho. Se não tiver seguro, porque se tiver o seguro, ele registra só por causa do seguro. Se não tiver seguro, ele nem registra. Então, aquele criminoso começa a ter o hábito de fazer aquele crime porque ninguém registra. Então, nós devemos notificar, devemos registrar o boletim de ocorrência, devemos acionar a polícia preventivamente. Se eu suspeito de uma ação, de uma atitude criminosa, eu não espero acontecer. Ou eu me antecipo e tomo uma providência mesmo, entro num local, estou suspeitando de uma ação, entro num local mais movimentado, ligo no 90, eu devo chamar a polícia antes do fato acontecer. Nós temos o hábito de chamar a polícia depois que o fato aconteceu. Vamos às perguntas dos telespectadores. Geraldo Arruda, de Sorocaba, São Paulo, diz: boa noite, Fábio, boa noite, coronel. Estou acompanhando o programa. Eu tenho uma dica para fornecer aos telespectadores. Eu tenho um comércio e semestralmente, coronel, eu mudo as fechaduras e trancas do meu estabelecimento. Isso tem me ajudado muito a redução de furtos. O programa está ótimo, parabéns. É uma dica boa? Sensacional. Aliás, vocês que estão nos acompanhando, aproveite a orientação, a dica que nós recebemos. Sim,
Tanto porque as informações dos furtos, principalmente, aquela situação que o criminoso entra na ausência das pessoas, porque a trava serve para isso, um cadeado serve para isso, a ausência da pessoa no horário que você não está naquele ambiente. Então, as informações chegam, às vezes, de dentro. É um ex-funcionário, é um funcionário. E, às vezes, ele tem a cópia da chave. Então, a alternância, a troca, a dificuldade. Você colocar uma câmera, você colocar dificuldades, sempre é uma atitude muito coerente e muito interessante e dá resultado. Conceição dos Santos, de Brasília, Distrito Federal, dizia o seguinte: olha, coronel, eu vi na internet que simular a presença de pessoas em casa inibe a prática de assaltos. Mas como fazer isso? Realmente funciona? Nossa, funciona. Nós falamos até no começo do programa. Porque bonecos? Olha, existem hoje bonecos chineses, inclusive americanos, que servem para essa finalidade. Ficam até dançando dentro de casa. Tem robôs. Os japoneses usam muito robô, com caracterização humana, é quase a perfeição. Mas a maioria das pessoas não vai ter acesso a isso. O ideal é pedir para alguém, na sua ausência, ficar na sua casa. É um hábito muito salutar. Agora, se não tiver ninguém, feche, tranque as portas, coloque câmera. Hoje tem sistemas que permitem que você, por movimento, você receba no seu celular, no seu notebook, onde você estiver, se existe a presença de alguém na sua casa, só porque tem aquele detector de presença naquele momento. Então, você tem um sistema te ajudando. Hoje é muito acessível financeiramente, ficou muito acessível. Então, tudo que você puder buscar para preservar o seu patrimônio é muito bom. O problema é o desleixo, a pessoa que não se programa, que avisa que está saindo, que faz alarde, chega no carro, aquela movimentação. Todo mundo vê, os vizinhos, todo mundo vê que ele está viajando, que vai deixar a casa vazia. Aí a informação chega para alguém, a informação chega para um criminoso. O Marcos Antônio, de Aracaju, Sergipe, um abraço carinhoso a vocês de Aracaju aí, viu? Obrigado pelo carinho da audiência aqui na Rede Vida. Tá dizendo o seguinte, ó, boa noite, Fábio Coronel. Eu já vi pessoas, Coronel, vasculhando o lixo do condomínio onde eu tenho a minha residência. Achei o comportamento meio estranho. Quais os cuidados que eu tenho que ter quando eu jogo o meu lixo fora? Tenho que rasgar tudo bem picadinho? Nós estamos pensando num descarte. Isso por documentos, né? Você deve ter, inclusive, as formas corretas de você dar destinação para essa documentação. Ninguém pode ficar jogando documento que tenha seu endereço, que tenha... Rasgue. A pessoa pega lá o cartão, hoje praticamente tudo é feito virtualmente, pela internet, mas você recebe o impresso ainda. E no impresso estão suas informações, do cartão, por exemplo. Então, tudo seu. Endereço, quanto você ganha, quanto você gastou, pique, toque fogo. Mas toque fogo com segurança, né? Não vai tocar fogo em casa. Mas é importante que você destrua esse material, porque ele vai ser uma fonte de informações. As pessoas vasculham por alimento, a busca de alimentos, ou de informações. Então, se você vê essa movimentação, está dentro do condomínio, converse com o síndico, converse com o zelador, para que crie uma situação que esse lixo não seja alcançado por oportunistas para buscar alguma informação a seu respeito. Coronel Roberto Alves dos Santos, obrigado pela sua presença no Tribuna dessa noite.